Olá amigos, eu sou Vicelmo Alencar e hoje eu vou tratar com vocês sobre a implantação da gestão por processos no TRT da 21ª Região. Esse é um projeto desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, com apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação e do Escritório de Projetos e Processos da UFRN, além do apoio dos diretores de varas do trabalho e dos assessores de gabinete dos desembargadores desta região. Mas nesse vídeo eu quero tratar especificamente sobre o processo de receber e remeter recursos para o segundo grau. Esse processo de trabalho, receber e remeter recursos para o segundo grau, ele vai da interposição do recurso, seja um recurso ordinário, seja um agravo de petição, seja um agravo de instrumento, até a remessa desse recurso para do primeiro para o segundo grau. Durante esse processo são realizadas as análises dos requisitos de admissibilidade desse recurso, o recebimento propriamente dito, a intimação das partes para se manifestarem, da parte contrária para se manifestar, e a remessa para o segundo grau. E ele tem como ferramenta básica o PJE, o sistema PJE, e as áreas envolvidas são as varas do trabalho. Buscando melhorar esse procedimento, esse processo de trabalho, foram realizadas algumas oficinas de melhoria desse fluxo, e com o desenho do fluxo atual, a identificação de alguns problemas e a identificação de soluções ou melhorias para esse fluxo de trabalho, além de um redesenho do fluxo apresentando já uma solução com as melhorias apontadas. Nós temos aqui na tela o fluxo atual do processo de receber e remeter recursos para o segundo grau. O primeiro problema apontado nesse fluxo é que os advogados, às vezes, não peticionam de forma adequada os recursos. Eu tenho aqui um processo em que houve a interposição de um recurso ordinário. Nós podemos observar que esse recurso ele foi interposto por meio de duas petições. Na primeira, foi marcado como documento o nome recurso ordinário. Esse campo, documento, ele pode ser preenchido com qualquer nome, com qualquer designação. Isso fica a critério do peticionante. Já o tipo de documento, ele deve escolher numa lista qual o documento adequado, o tipo de documento adequado àquela peça que ele está interpondo. Então, se nesse caso houvesse a interposição somente com essa peça, recurso ordinário, tipo de documento, documento diverso, a gente teria alguns problemas na tramitação do processo, porque ele não entraria no fluxo correto dentro do PJE, não cairia nas tarefas adequadas, gerando atraso e a possibilidade até de o processo ficar parado em determinada tarefa porque ele não está no fluxo adequado. Então é importante a conscientização dos advogados no sentido de peticionarem da forma adequada, sobretudo quando se tratar de recursos. Isso é muito importante para que o processo não caia em alguma espécie de limbo dentro do PJE que dificulte a sua tramitação. Uma outra dificuldade apontada é a análise superficial dos requisitos de admissibilidade do recurso pelas varas do trabalho. Em algumas situações é observada apenas a tempestividade do recurso e às vezes nem isso, sob a justificativa de que da aplicação do princípio do efeito devolutivo do recurso ordinário, em que o tribunal é obrigado a analisar todos os requisitos de admissibilidade.
Então, sob a justificativa desse princípio, às vezes é feita uma análise superficial e se a análise for superficial demais, em alguns vícios pode ocasionar o retorno desse processo do segundo grau para sanar esse vício, gerando um atraso pelo menos de 30 dias no andamento processual de maneira desnecessária. Outro problema identificado nesse processo é o fato de as varas, ao identificarem algum problema, como por exemplo a ausência de um depósito recursal, não abrirem prazo para as partes regularizarem esses problemas apontados. Para especificar melhor essa questão, nós vamos dar uma olhada agora num checklist no tocante à admissibilidade dos recursos na Justiça do Trabalho. O primeiro requisito de admissibilidade é cabimento. Se o recurso interposto é cabível naquela situação fática. Então nós temos basicamente na primeira instância dois tipos de recursos: o recurso ordinário na fase de conhecimento e o agravo de petição na fase de execução. Além disso, nós temos também o agravo de instrumento nas duas fases para os casos em que houver que for negado seguimento a um desses recursos. O recurso ordinário é cabível em face de sentenças terminativas ou definitivas ou em face de decisão que decline a competência para outra jurisdição. Ou seja, ainda que o juiz extinga o processo sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, apreciando os pedidos, caberá recurso ordinário, assim como caberá agravo de petição em face das decisões definitivas ou terminativas, ou seja, com mérito ou sem mérito, na fase de execução. Com relação à tempestividade, o recurso ordinário, assim como o agravo de petição, deve ser interposto no prazo de 8 dias para pessoas físicas e jurídicas de direito privado e 16 dias para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, para a fazenda pública ou aquelas pessoas a ela equiparadas, a exemplo dos correios e dos conselhos de profissionais, a exemplo da OAB. Além disso, é necessário um preparo recursal, que é o pagamento das custas processuais e do depósito recursal. Na Justiça do Trabalho, as custas processuais devem ser pagas à base de 2% do valor da condenação, caso já haja cálculo nesse processo, ou 2% sobre o valor da causa, ou do valor arbitrado, caso não haja cálculos de liquidação. O pagamento das custas processuais devem ser realizados por meio da guia GRU. No site do TRT 21, na guia Serviços, há uma opção GRU, em que o usuário poderá preencher essa guia de forma online da forma correta. Então basta seguir as instruções que se encontram nesse site. Além das custas processuais, a parte recorrente deve apresentar um depósito recursal no caso da reclamada. Lembrando que esse depósito recursal ele pode ser reduzido em 50% para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais e microempresas e empresas de pequeno porte. É importante também verificar se é o caso de isenção do depósito, no caso dos beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Aí vai depender do entendimento do magistrado acerca desse assunto, mas tudo isso é importante que seja observado na sentença ou no processo se há alguma coisa relacionada a isso. É importante destacar também que o depósito recursal não é mais obrigatório ser realizado por meio da guia GFIP perante a Caixa Econômica Federal. O depósito recursal pode ser realizado agora numa conta judicial simples perante
qualquer banco oficial, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, mas não há necessidade de fazer por meio da guia GFIP. O valor do depósito recursal, ele é estabelecido pelo TST e no site do TRT 21 tem esses valores. Entrando na guia Informe-se, na opção Depósito Recursais, há uma tabela em que constam os valores, sendo que os valores da primeira linha indicam os valores atuais. Então, para o recurso ordinário, R$ 9.513,16, para recurso de revista, ou embargos e recurso extraordinário, R$ 19.026,32, assim como para recurso em ação rescisória. Lembrando que, no caso do recurso ordinário, se o valor da condenação ou o valor arbitrado para efeito de recurso ordinário for inferior a esse 9.513, basta recolher o valor correspondente no cálculo trabalhista. E se for superior, só é necessário recolher esses 9.513,16 no caso do recurso ordinário. Desse modo, caso haja alguma inconsistência, a ausência de um depósito recursal, o valor recolhido a menor, uma ausência de custas processuais, a parte deve ser intimada para regularizar esse problema. Outro requisito que também deve ser observado é a representação processual. Se a parte que está interpondo o recurso ordinário está com procuração nos autos, se essa procuração está de acordo com a legislação atual. E caso não esteja, é necessário que a parte também seja intimada para regularizar essa situação. Outro problema apontado diz respeito ao fato de que nem sempre as pessoas que estão apreciando a admissibilidade dos recursos têm o conhecimento técnico adequado. Isso pode ocorrer quando pessoas sem formação em direito fazem essa apreciação da admissibilidade do recurso, podendo gerar problemas futuros. Então, o ideal é que sejam designadas pessoas com formação jurídica para apreciar a admissibilidade nos recursos, de maneira que se evitem maiores problemas futuramente. Outro problema apontado durante o processo de trabalho é a remessa ao segundo grau de recursos ordinários com ED ainda não julgado, ou seja, com embargos de declaração que ainda não foram apreciados na primeira instância, ou ainda sem admissibilidade prévia ou sem contrarrazões. Lembrando que a remessa do processo ao segundo grau, sem contrarrazões, só é aceitável quando a parte foi intimada para apresentar essas contrarrazões e não o fez no prazo legal. Aí o processo mesmo assim deve subir. Mas caso não tenha havido essa intimação para apresentação das contrarrazões, esse processo não deve subir ao segundo grau, sob pena de ser devolvido, gerando um atraso desnecessário na sua tramitação. Além disso, com a digitalização do acervo físico para o PJE, são identificados alguns problemas de agravos de petição remetidos ao segundo grau, com ausência de documentos essenciais à apreciação pelo segundo grau desses agravos de petição. Isso é importante, por isso é importante que haja uma conferência, uma observação mais apurada dos processos que estão sendo remetidos ao segundo grau para apreciação de agravos de petição. Outros problemas identificados estão relacionados à autuação do processo no segundo grau. As varas do trabalho realizam essa autuação dentro do sistema PJE e essa autuação, por vezes, é realizada de forma equivocada, com, por exemplo, as partes trocadas, o recorrente no lugar do recorrido,
o tipo de processo, um recurso ordinário remetido como um agravo de petição ou vice-versa. Então, essa observação na hora de remessa do processo para a segunda instância é bastante importante. Quais as soluções para esses problemas apontados? Além das que eu já elenquei, a gente pode indicar o desenvolvimento de vídeos institucionais voltados aos advogados, ressaltando a importância desses procedimentos serem preenchidos da forma adequada. O desenvolvimento de um checklist, como esse que eu estou mostrando aqui, para verificação dos itens como prazo, custas e representação processual. A notificação das partes acerca das irregularidades identificadas, com a disponibilização de prazo para a regularização desses eventuais vícios encontrados, e verificar o teor de todas as petições relacionadas ao processo desde a publicação da sentença, para se evitar que sejam remetidos processos de forma equivocada ao segundo grau. Além disso, um checklist também na hora de remessa do processo. Então, seria um checklist no recebimento do processo e um checklist na remessa. Observando critérios tais como dados da autuação, tipo de processo, de recursos, incidentes pendentes, os documentos mínimos para apreciação, a existência do despacho de admissibilidade. E é importante também destacar que quando, por interposição do agravo do recurso ordinário, o advogado requeira apreciação de uma tutela de urgência, é importante que a vara cadastre essa informação no PJE antes de remeter ao segundo grau, para que ele seja alocado na tarefa adequada na fase de segundo grau, facilitando também a tramitação do processo naquela fase e gerando maior rapidez em sua tramitação. Observadas essas questões processuais, o servidor deve tomar mais alguns cuidados na hora de remeter o processo por meio do sistema PJE para apreciação pelo segundo grau. Na tela correspondente à remessa, o primeiro cuidado que o servidor deve tomar é na escolha da classe judicial, escolhendo o recurso correspondente à peça interposta pelo recorrente. Normalmente, agravo de petição, recurso ordinário ou agravo de instrumento. Escolhida a classe, o servidor deve atentar também para a hipótese de haver pedido de liminar ou de tutela em recurso direcionado ao segundo grau, ou seja, um pedido de urgência para ser apreciado no segundo grau. Essa medida é importante para que o processo caia na tarefa adequada, de maneira a ficar visível para apreciação pelos gabinetes dos desembargadores. Então, nessa opção, deve-se marcar se há ou não interposição de pedido de tutela antecipada. Além disso, o servidor deve atentar para a localização correta do recorrente no polo ativo. Para isso, ele deve usar as opções que o PJE oferece de inverter polo ou duplicar de acordo com o tipo de recurso interposto. Se as duas partes interpuserem o recurso, ele deve duplicar as partes e escolher aquela que está recorrente para que figure no polo ativo da demanda, ou seja, o servidor estará autuando o processo que tramitará na segunda instância. Outra questão importante são os assuntos do recurso interposto. É importante que o servidor, na medida do possível, escolha os assuntos de acordo com os pedidos constantes na petição do recurso, para que no segundo grau haja uma melhor definição das matérias a serem e uma melhor
separação das matérias a serem apreciadas na corte. Então, essa questão dos assuntos também é algo que deve ser bastante, em que o servidor deve ter bastante cuidado. Feitas essas configurações, o processo pode ser remetido normalmente para apreciação pelo segundo grau. É importante destacar também que o depósito recursal fica registrado na aba Dados Financeiros do Sistema PJE apenas para o primeiro grau. No segundo grau, essa aba não é enxergada pelos servidores. Desse modo, o servidor não pode considerar que o depósito foi feito apenas porque constou nessa aba. É importante, nessa hipótese, se não houver a juntada dos documentos correspondentes, que seja certificado nos autos que foi identificado a existência de um depósito recursal no processo que está se analisando. Feitas essas considerações, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.